Bem-vindo de volta. Estamos acompanhados por George Peevey, ex-diretor da CIA para análise da Rússia e atualmente diretor de grande estratégia no Quincy Institute for Responsible Statecraft. Vou deixar um link na descrição. E sim, como sempre, obrigado por voltar ao programa. É um prazer, obrigado. Queria te perguntar, agora que vemos a guerra na Ucrânia e a guerra no Irã, parece que elas estão cada vez mais interligadas. Especialmente se olharmos para os relatórios de hoje, acho que foi do Wall Street Journal, dizendo que, por causa da escassez de armas, será preciso tomar decisões difíceis sobre desviar ou não armamentos americanos da Ucrânia para a guerra no Oriente Médio. Mas, novamente, imagino que as consequências da guerra no Irã sobre a guerra na Ucrânia, e também para a Rússia, vão muito além disso. Gostaria de saber, como você enxerga essa situação? Em que medida a guerra com o Irã afeta o equilíbrio estratégico entre a Rússia e a OTAN na Ucrânia? Bem, acho que isso tem vários efeitos. Antes de tudo, afeta claramente quantas armas temos disponíveis para fornecer à Ucrânia. Agora, é claro, os Estados Unidos fizeram uma mudança durante o governo Trump, quando passamos a fornecer ajuda militar aos ucranianos por meio da Europa. Assim, os europeus estão, na verdade, comprando armas americanas e, em seguida, transferindo-as para os ucranianos. Simplesmente standing armas essenciais para força. That was a problem even prior to the Iran war. I think the Russians para as necessidades da Ucrânia. E eu acho que o problema mais grave está na defesa aérea. Esse já era um problema mesmo antes da guerra com o Irã. Os russos, por meio de ataques com mísseis, drones e bombas planadoras, estavam impondo uma pressão extrema sobre as capacidades de defesa aérea da Ucrânia e reduzindo as reservas de mísseis de defesa aérea que poderíamos fornecer para ajudá-los a se defender. Mas com a operação no Irã, quanto mais isso se prolongar, o resultado será uma situação de emergência absoluta para as capacidades de defesa aérea da Ucrânia. E isso, acredito, é um péssimo sinal para a Ucrânia. Suas perspectivas no campo de batalha não durarão muito se essa guerra continuar. Então isso dá à Ucrânia, eu acho, um motivo no campo de batalha para buscar um fim na mesa de negociações mais cedo ou mais tarde. Outra coisa que esta guerra faz, na minha opinião, é realmente interferir na estratégia que os Estados Unidos, a Europa e a Ucrânia têm há muito tempo. Tentar reduzir os ganhos energéticos da Rússia internacionalmente. E ao fazer isso, incentivar a Rússia a ceder e concordar em encerrar esta guerra em termos que sejam pelo menos percebidos como justos e razoáveis, em vez de uma capitulação da Ucrânia aos termos da Rússia. E como a situação energética internacional está se aproximando de um ponto de crise como resultado da guerra com o Irã, essa estratégia de tentar manter a energia russa fora do mercado internacional simplesmente não é viável. E já estamos vendo isso acontecer. A administração Trump indicou inicialmente à Índia que não nos oporíamos às compras indianas, como fizemos há vários meses. A administração Trump concedeu pelo menos uma flexibilização temporária das sanções contra as vendas de energia russa de forma mais ampla. Acho quase inevitável que essa flexibilização de um mês se estenda para 2 meses, depois 3, e provavelmente se torne permanente. Simplesmente porque a pressão sobre os mercados internacionais de petróleo é tão grande e a situação econômica dos Estados Unidos parece tão precária que não podemos nos dar ao luxo de continuar com aquela antiga estratégia de tentar sufocar as receitas energéticas da Rússia nessas circunstâncias. Tried to squeeze Russia's energy earnings under these circumstances. And that also, I think, is another reason for Ukraine. E isso também, acredito, é outro motivo para a Ucrânia buscar um compromisso mais cedo do que tarde. Outra consequência disso é que, devido ao aumento dos preços do petróleo, a Rússia está se beneficiando de um ganho inesperado de curto prazo com as receitas de energia. Isso, por sua vez, significa que sua capacidade de sustentar economicamente esta guerra é muito maior,
pelo menos no curto prazo, como resultado da guerra no Irã. Portanto, os russos não estão sob nenhuma pressão econômica particular neste momento para encerrar esta guerra, e é muito provável que não estejam por algum tempo. Bem, pensei que por esse motivo poderia haver um lado positivo, ou pelo menos algo de bom que surgisse dessa guerra. Ou seja, quando estamos perdendo uma guerra, a forma como ela geralmente é resolvida é mudando o foco para outra coisa. Muitas vezes, parecemos nos concentrar em apenas uma coisa de cada vez. Tivemos o Russiagate, que pareceu terminar com a Covid, e então a Covid terminou quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Então, parecia que poderia haver uma oportunidade de encerrar essa guerra. Mas mesmo agora, diante dessa enorme crise com a escassez de energia e fertilizantes, você pensaria que isso criaria uma pressão enorme, não apenas sobre a Ucrânia e os Estados Unidos, mas também sobre os europeus, para pôr fim a essa guerra. Ainda assim, vemos agora que os europeus parecem estar aconselhando Zelensky a não aceitar o acordo apresentado pelos americanos, ou seja, a se retirar de Donbass e aceitar a neutralidade. De fato, vimos até ataques durante a noite a instalações de petróleo russas no Mar Báltico, que parecem ter drones transitando pelos estados bálticos ou partindo deles. Mais uma vez, há muita incerteza sobre isso. Não quero afirmar nada de forma definitiva, mas pelo menos os europeus aconselharam Zelensky a não pôr fim à guerra. Como você explica isso? Porque parece que os europeus serão os mais atingidos, muito mais que os americanos, nessa crise de energia que se aproxima. Concordo. Acho que, em grande medida, os europeus são os grandes perdedores nesta guerra na Ucrânia por causa do impacto desproporcional que ela está tendo sobre a situação energética deles. E eles não têm boas alternativas. Um ator racional na Europa olharia para essa situação e diria: sabe de uma coisa, vamos ter que comprar energia russa. Realmente não há outra saída para as circunstâncias em que nos encontramos agora. Mas acho que o que está realmente acontecendo é que os europeus estão olhando para a situação e dizendo: bem, se conseguirmos resistir, se a Ucrânia conseguir resistir, se conseguirmos atravessar os próximos meses, a situação política nos Estados Unidos provavelmente... The political situation in the United States is likely to change. I think their calculation is that Quer dizer, acho que o cálculo deles é que tudo isso poderia minar bastante a situação política do presidente Trump e levar a uma crescente impopularidade, uma derrota nas eleições de meio de mandato em novembro. Meu palpite é que o que os europeus estão dizendo é que, em vez de fazer o que consideram uma concessão muito indesejada para encerrar a guerra na Ucrânia, eles esperam apenas aguentar pelos próximos meses e, então, as circunstâncias políticas, esperam eles, mudarão. Trump, então, não teria mais a capacidade politicamente de conduzir esse processo de paz e levá-lo até o fim. E aí, quem sabe o que poderia acontecer? O futuro é muito imprevisível. Portanto, acho que é uma aposta imprudente da parte deles. Mas acredito que é isso que está acontecendo. Sim, bem, muitas vezes, quando os europeus olham para os Estados Unidos e para o grau em que o país se envolve nessa guerra contra a Rússia, há sempre essa suposição de que os Estados Unidos têm todas as capacidades de que precisam. O que falta é apenas a vontade. É por isso que talvez eles optem por esperar o Trump sair de cena mais uma vez. Mas você usou a palavra racional. Se você fosse racional, buscaria negociar um fim para essa guerra. Você vê os líderes europeus como sendo irracionais nesse caso. Se sim, por quê? É ideologia? Falta de imaginação política? Eles simplesmente não têm outras soluções. Como você explica isso? Porque eu costumo dizer que consigo entender todos os diferentes atores. Entendo por que os Estados Unidos inicialmente entraram com tanta força nessa guerra. Entendo porque agora querem se distanciar.
Entendo porque os russos veem isso como uma ameaça existencial. Entendo porque os ucranianos veem isso como uma ameaça existencial. Mas nunca consigo realmente compreender de forma satisfatória a posição europeia. Bem, eu realmente acho que isso é, em grande parte, irracional. É motivado em parte por pensamento ilusório. Você tende a ver o que quer acreditar. E acho que, em parte, é uma falta de imaginação. A ideia de que se eles fizerem concessões à Rússia em grandes questões geopolíticas, sobre o futuro da ampliação da OTAN, isso poderia minar todo o projeto europeu e levar a União Europeia à desordem, resultando em uma desunião profunda na Europa. Em certa medida, a Rússia tem sido um fator de unificação dentro da Europa. Quando se enfrenta um inimigo comum, esse senso compartilhado de ameaça pode superar muitas diferenças que, de outra forma, seriam mais significativas. E acho que, até certo ponto, os europeus não querem abrir mão dessa ameaça. Eles têm um interesse político na paz, continuar vendo uma ameaça russa. E em vez de tentar administrar e mitigar essa ameaça, acho que eles preferem que ela continue, porque é politicamente útil para eles de várias maneiras. Além disso, do ponto de vista deles, isso mantém os Estados Unidos na Europa, mantém os Estados Unidos na OTAN. Agora, acredito que muito disso é uma percepção imprecisa. Em grande parte, é ver o que se quer acreditar. Então, há um elemento de crença, de autoilusão em tudo isso. E acho que isso vai sair pela culatra, francamente. É uma abordagem imprudente, mas nunca é fácil explicar coisas que parecem irracionais. Isso é sempre um desafio. Bem, como você vê a possibilidade de como a Rússia pode responder a tudo isso? Porque há relatos de que a pressão está aumentando em Moscou, de que eles deveriam basicamente fazer o que os iranianos fizeram, ou seja, afirmar sua capacidade de dissuasão. Eles deixaram sua própria dissuasão enfraquecer nos últimos 4 anos, a ponto de, você sabe, no Ocidente, podermos lançar mísseis contra cidades russas sem que pareça haver qualquer consequência. Você deu uma entrevista, eu me lembro, em dezembro de 2021, acho que foi para a Rádio Europa Livre, quando você alertou que uma guerra poderia acontecer se os russos passassem a ver a inação como mais perigosa do que a ação, em termos de o Ocidente consolidar sua posição dentro da Ucrânia. Que essa seria a última chance deles de desalojar a OTAN. Como você vê os cálculos na Rússia agora? Porque, por um lado, os americanos estão envolvidos no Oriente Médio, os europeus parecem dispostos a escalar, e novamente parece haver toda essa pressão sobre o Kremlin para que adote uma postura mais dura. Você acha que eles poderiam, digamos, escalar de forma muito mais intensa? Bem, eu acho que é possível. E acredito que há pessoas em Moscou argumentando que os Estados Unidos não são realmente capazes de firmar acordos, que Trump não é confiável. Eles observam o desempenho dos enviados de Trump com o Irã, que são os mesmos enviados com quem os russos estão lidando no processo de resolução da questão da Ucrânia, e veem o que lhes parece ser negociações de má-fé com o Irã. E se perguntam, podemos confiar em Trump e em seus enviados para negociar de boa-fé conosco? Então, esse é um dos elementos de dúvida entre os opositores de um compromisso na Rússia. Pessoas que dizem, veja, devemos ir com tudo, vencer esta guerra e restabelecer a dissuasão. Acho que é parte do que eles estão defendendo neste momento. Acho que eles também estão dizendo, temos uma janela de oportunidade. Os Estados Unidos estão distraídos, não têm capacidade para travar uma guerra no Irã e, ao mesmo tempo, fornecer à Ucrânia o que ela precisa. A Europa não tem condições econômicas para apoiar os ucranianos nessas circunstâncias. Então vamos aproveitar essa janela de oportunidade. Agora, embora essa visão exista em Moscou, não acredito que seja uma opinião unânime. Pelo que posso perceber, Putin ainda não chegou a esse ponto.
E acho que a razão é que ele não quer abrir mão da possibilidade de uma distensão com os Estados Unidos, de normalizar as relações, de entrar em negociações sobre segurança europeia e estabilidade estratégica. Esses são objetivos muito importantes para a Rússia. Ter uma relação normalizada com os Estados Unidos fortalece a posição da Rússia no mundo. Isso dá à Rússia muito mais espaço geopolítico para manobrar em relação à China, ajuda a garantir que a China não se torne, o parceiro dominante da Rússia, enquanto a Rússia fica relegada a um papel subordinado. E muitas dessas grandes questões de segurança europeia para a Rússia não podem ser resolvidas apenas, tomando o restante do Donbass ou mesmo conquistando Odessa e transformando a Ucrânia em um estado remanescente sem saída para o mar. Portanto, não acho que Putin queira desistir da possibilidade de um acordo para encerrar a guerra na Ucrânia e de todas as melhorias no relacionamento entre os Estados Unidos e a Rússia que ele espera que decorram disso. Agora, o que mudaria a opinião dele, eu acho, seria a crença de que uma melhora nas relações entre os Estados Unidos e a Rússia simplesmente não vai acontecer de jeito nenhum. Que Trump está tão enfraquecido, ou que Trump realmente não tem a intenção de uma verdadeira normalização da relação bilateral. Nessa circunstância, eu poderia ver os russos dizendo, bem, estamos apenas abrindo mão de algo que não vai acontecer mesmo. Então vamos vencer esta guerra e realmente usar as capacidades militares que temos, mas que relutamos em empregar, porque não queríamos fechar a porta para a normalização com os Estados Unidos. Eu não acho que Putin tenha chegado a esse ponto ainda. Mas ele poderia chegar lá? Claro. Consigo imaginar isso acontecendo. E acho que vamos descobrir a resposta para isso nos próximos meses. Eu não acho que haja necessariamente qualquer pressão para escolher um caminho ou outro por enquanto. Porque mesmo que Trump seja um negociador de má fé, enquanto a Rússia não deixar que a diplomacia influencie sua estratégia no campo de batalha, ainda poderia seguir o caminho diplomático ao mesmo tempo em que continua avançando lá. Mas outra forma pela qual essa guerra no Irã poderia afetar a guerra na Europa é que a própria OTAN está sob grande pressão. Você provavelmente viu a coletiva de imprensa em que Trump respondia perguntas e fazia o ponto, mais ou menos, de que a OTAN se arrependeria de não se juntar à campanha contra o Irã. Soava quase como um anúncio de um divórcio que viria no futuro. Algo como, espere alguns meses, você vai ver, lembre-se disso. O que você acha? Isso poderia ser usado como uma forma de desvincular os Estados Unidos da OTAN, ou isso não seria realmente do interesse dele? É mais uma aumentar a pressão? Bem, acho que já havia na relação transatlântica uma crescente desconfiança e tensão entre Washington e seus aliados europeus em diferentes graus. Mas acredito que a guerra com o Irã realmente agravou essas tensões pré-existentes. E acho que estamos em uma situação em que Trump se voltou para os aliados da OTAN e disse, precisamos da sua ajuda. Vocês se beneficiam de forma desproporcional do petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz. Deveriam nos ajudar a manter o estreito aberto. E a resposta que ele recebeu dos nossos aliados foi basicamente não, esse não é o nosso problema. Então, acho que a percepção na Casa Branca é, de que servem esses aliados? Por que estamos oferecendo todo esse apoio de segurança a eles, que garantiu sua proteção por tantas décadas? E em nosso momento de necessidade, eles não vêm em nosso auxílio. Essa é uma relação unilateral, e não estamos nos beneficiando. Agora, acho que do ponto de vista europeu, eles olham para a situação e chegam a uma conclusão quase oposta. Eles veem o que o presidente fez em relação ao Irã como algo que coloca a Europa em perigo. Acreditam que Trump, em grande medida, criou uma crise no Estreito de Hormuz por falta de visão
de planejamento adequado, de antecipar coisas que eram óbvias para muitos especialistas há muito tempo como possíveis consequências. E depois de ter criado a crise, ele se volta para a Europa e diz: ajudem a nos tirar dessa situação. Coloquem seus navios e seus soldados em perigo ao fazer isso. E, aliás, ele criou uma crise energética extraordinária, uma crise econômica para a Europa. Então, de que serve a proteção dos Estados Unidos em tudo isso se você não está realmente fortalecendo a segurança europeia? Você está enfraquecendo-a. Para mim, isso tem todos os elementos de tensões muito sérias na aliança que não vão desaparecer e provavelmente vão piorar com o tempo. Fico me perguntando se Trump teria informado os europeus antes do ataque, independentemente de eles participarem ou não, e se isso poderia ter gerado um comprometimento maior. Porque nos primeiros dias dos bombardeios, vimos os europeus se alinhando em apoio, especialmente pessoas como a chanceler Merkel, sabe? Quando achavam que seria mais bem-sucedido do que acabou sendo. Mas ao não obter o comprometimento deles logo no início, eles puderam esperar para ver a começar a surgir problemas. E então, quando a situação pôs a proposta perigosa, decidiram reusar. Acho que isso pode ter sido um erro. Se ele tivesse consultado eles desde o início e obtido seus compromissos antes de tudo desandar, acho que teria conseguido, especialmente com a Merkel, trazê-la para o seu lado. Mas o que isso significa, na sua opinião, para a possibilidade de paz agora, não apenas no Oriente Médio, mas também com a Europa e a Ucrânia? Porque da última vez que conversamos, você disse que ainda havia uma janela de oportunidade para encerrar isso na mesa de negociações, mas essa janela está se fechando. Ainda está se fechando ou está se abrindo? Não, acho que a janela de oportunidade ainda existe, mas acredito que esteja se fechando. Sinceramente, não acho que vá se estender muito além deste verão, porque a partir desse ponto, o calendário político muda as coisas, e não tenho certeza se a janela para um compromisso permanecerá aberta muito além do início do outono deste ano. Ainda acho que ambos os lados têm incentivos. Os ucranianos têm um forte incentivo no campo de batalha para conseguir o máximo que puderem agora antes que a situação piore muito. Acho que os russos têm um incentivo para tentar chegar a um acordo enquanto Trump ainda é capaz de firmar um. Acho que Trump precisa de uma vitória. A operação no Irã tem sido uma péssima notícia para ele, politicamente, e para sua política externa de modo geral. Nessa situação, faz muito sentido tentar conseguir uma vitória encerrando as negociações com a Ucrânia de forma bem-sucedida. Meu palpite é que o governo Trump provavelmente dirá aos ucranianos exatamente isso. Sabe, agora é a hora. Vocês já conseguiram tudo o que precisavam. Não vão conseguir mais. Este é o melhor acordo que vão obter. Aceitem agora, porque as alternativas serão muito piores. Mas por que precisa se encerrar então? Quais são os principais motivos pelos quais você acha que a janela de oportunidade para um acordo diplomático se fecharia depois do verão? Bem, acho que os russos vão ficar desiludidos com a capacidade do governo Trump de levar isso até o fim. E acredito que eles começarão a ter dúvidas cada vez maiores sobre se os Estados Unidos realmente estão comprometidos com uma relação normalizada e se o governo Trump é sequer capaz de normalizar essa relação com a Rússia daqui para frente. Penso que quanto mais essa guerra permanecer sem solução, e quanto mais as guerras na Europa e no Irã continuarem, mais dúvidas os russos terão sobre essas questões. Então isso faz parte da situação. Então a outra parte disso é a paciência por parte de Trump.
Acho que podemos chegar a um ponto em que ele fique desiludido e pense que simplesmente não vamos conseguir fazer os lados se unirem. Quando ou se ele chegar a esse ponto, eu não sei. Ninguém pode prever esse tipo de coisa, mas não acho que a paciência em Moscou e Washington será infinita. E então, do lado ucraniano, o dilema que eles têm é se querem jogar um jogo de espera e torcer para que as circunstâncias em Washington sejam mais favoráveis para eles daqui a 6 meses. E esse também é o problema com os europeus. And that also is the issue with the Europeans. Yeah, this is a last question. There's been some media reports Última that the pergunta. Russians are aiding Houve algumas the reportagens na Iranians, mídia dizendo que os russos estão ajudando os iranianos, e embora eu simplesmente presuma que seja o caso, faz sentido. Também é algo que Zelensky tem insistido bastante. Acho que para direcionar a fúria de Trump contra a Rússia, em vez de usar todas essas armas apenas contra o Irã. Até que ponto você acha que isso pode impactar as relações? Porque até agora, Trump tem parecido um pouco indiferente. Provavelmente, ele sabe que é verdade, mas não quer atrapalhar a possibilidade do processo diplomático. Você acha que isso pode sair do controle ou que os russos começariam a enviar armas mais pesadas? Sabe, não tenho certeza de quais cartas os russos poderiam jogar. Acho para retribuir o favor depois de todos esses últimos 4 anos, especialmente não tanto contra os americanos, mas mais contra os europeus, os alemães e, em particular, os britânicos. Bem, seria muito difícil para os Estados Unidos argumentarem que informações de inteligência russas fornecidas ao Irã, que poderiam ser usadas para matar americanos ou atacar nossas forças, são erradas em princípio. Os russos responderiam rapidamente: é exatamente isso que vocês têm feito conosco desde o início de 2022. E acho que Trump entende isso. A verdadeira questão é se os opositores de um acordo de compromisso em Washington e na Europa vão se agarrar a esse tema e exagerá-lo de forma a criar grandes problemas políticos, grandes obstáculos a um acordo, e gerar um ambiente em que Trump tenha muito menos margem de manobra em relação à Rússia e ao desfecho de um acordo de paz na Ucrânia. E isso é possível. Acho que já está claro que há uma enorme atenção da mídia sobre essa questão, e não acredito que isso seja por acaso. As pessoas que estão tentando chamar atenção para isso, o fazem porque veem nisso uma forma de tornar menos provável um acordo ou compromisso na Ucrânia, além de colocar obstáculos no caminho da normalização das relações bilaterais entre os Estados Unidos e a Rússia. Bem, há muito pessimismo atualmente, então fico muito feliz em ao menos ouvir um pouco de otimismo da sua parte sobre as possibilidades, a persistente possibilidade de haver algum caminho diplomático adiante. Muito obrigado por dedicar seu tempo e, sim, aproveite seus dias em Genebra. Ótimo. Muito obrigado.